Fala galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, sextou, isso mesmo, sexta-feira e melhor ainda do que uma sexta-feira, olha, sexta-feira 13, né? Mas com muita sorte, porque amanhã tem jogo do Fogão, né? Estamos ansiosos, saudosos de ver o líder do Campeonato Brasileiro em campo amanhã à noite, Botafogo e Corinthians. Mas para começar hoje aqui os trabalhos, vamos falar do jogão da próxima quarta-feira, Botafogo e São Paulo, né? E o movimento Ninguém Ama Como a Gente, preparando mais uma festa que eu tenho certeza vai ser inesquecível, né? O movimento, ele sempre ali trabalha na surdina, com mistério, com segredo, né? Mas a gente já sabe que a temática da festa do mosaico, né? Principalmente vai ser do Rio de Janeiro para o mundo, né? Então pensem aí o que pode ser relacionado a isso, né? Claro que tem tudo a ver aí com o nosso Fogão, com o nosso glorioso e o influenciador Gabrielzão, que tem quase 7 milhões de seguidores, né, nas redes sociais. Ele mais uma vez chegou junto ali, fez o Pix, né? Agradecer aí o Gabrielzão por essa força aí para a torcida alvinegra, né? Ele já tinha bancado ali 60 mil reais na festa do mosaico dupla face inédito do jogo com o Palmeiras, e agora teremos de novo mais um mosaico dupla face contra o São Paulo, dessa vez 68 mil reais doados aí pelo Gabrielzão. E outra coisa também que vai ser legal, 4 mil cachecóis, isso mesmo, que é muito comum na Europa, né? Aqueles cachecóis e tal, acho maior barato. Vou ver se consigo pegar um quarta-feira, né? 4 mil cachecóis estão sendo aí confeccionados também para essa grande festa com essa temática do Rio de Janeiro para o mundo. Bacana, legal, curti. E é o que o Gabrielzão mesmo falou, né? A forma que o Botafogo tem feito essas festas, esses mosaicos cada vez mais impressionantes, né? Estão tentando copiar a gente, aliás, né? Ontem teve um genérico aí, parece que no Maracanã, mas chegou nem perto, nem perto. Mas enfim, isso aí faz, claro, que o time do Botafogo, quando olha para a arquibancada, se motive ainda mais, né? E também, segundo palavras do Gabrielzão, é uma forma também de deixar o adversário ali com mais medo, né? Com receio ali, caramba, os caras são brabos. Pessoal, falando ainda desse jogo Botafogo-São Paulo, né? Tá difícil, a gente só tá pensando nesse jogo, né? Mas calma, amanhã tem um jogo importante. A Conmebol divulgou o árbitro da partida entre Botafogo e São Paulo, tá? Vai ser o uruguaio de 42 anos, senhor Esteban Ostojic, tá? Que não é novidade para o Botafogo, né? Inclusive, nessa Libertadores, ele apitou 2-1 contra o Palmeiras, também no Newton Santos. Teve uma boa arbitragem, a gente até elogiou aqui. E ele também tem um handicap aí favorável quando se trata de jogos do Botafogo. Em 2019 ele apitou 2 jogos nossos na Sul-Americana, acho que um foi Defensa e Justiça e o outro Sol de América, acho que foi isso. Também foram vitórias alvinegras, tomara aí que o Botafogo, né, tenho certeza, chegará à 4ª vitória, né, com a arbitragem aí do bom árbitro, né, uruguaio Esteban Ostojic, beleza? Falando em árbitro, foi divulgado também um árbitro que, apesar de muito polêmico, né? Apesar de polêmico, tem dado sorte para o Botafogo nas últimas vezes que ele atuou, né? Eu vou falar aqui só o bordão aqui, vocês já vão saber quem é. Fake Nery! Já sabem, né? Anderson Daronco, ele vai ser o árbitro do jogo de amanhã entre Botafogo e Corinthians. Lembrando que ele apitou também o Corinthians e Botafogo do primeiro turno, a nossa vitória lá, a nossa primeira vitória em Itaquera, né? E também apitou o nosso 2-1 contra o Palmeiras no Newton. Então, Anderson Daronco também tem dado sorte, né? Tomara aí que, né, ambas as partidas aí tão importantes que a gente tem pela frente, né? A gente pede sempre, né? Não precisa ajudar o Botafogo tem um timaço, né? Só não complica, só não atrapalha, que sejam boas arbitragens aí, tanto do Daronco como também do Esteban Ostojic, beleza? Galera, a Botafogo TV teve ontem mais um podcast muito interessante. Se você não assistiu, recomendo que assista, com a minha amiga Hanna Santos, com o Gabiru, entrevistando o Alessandro Brito, né? Ele que é diretor de gestão esportiva do Botafogo, revelou bastidores, histórias interessantes e mostrou que é um cara muito capacitado mesmo, e a gente fica feliz de ver o Botafogo, né, com um time, né, uma equipe tão forte também fora das 4 linhas, né? Acho que isso aí tem feito toda a diferença
para a gente ver esse Botafogo tão competitivo, né, tão poderoso em várias competições, enfim. Então foi muito legal esse podcast, parabenizar aí a Botafogo TV por mais um podcast de qualidade, né, e enfim, e que ajuda a gente que tem aquele interesse maior, né, de acompanhar o que está rolando justamente fora de campo, né. Então, vou contar aqui duas historinhas destacadas aí desse podcast que foram bem interessantes, né? Primeira foi do Alex Telles, né? A gente sabe que o Botafogo fechou muito rápido com o jogador, foi até considerada o acerto, né, mais rápido da história da SAF. Então, ele contou o seguinte, tá? Que o agente do Alex Telles, e aí a importância da gente ter pessoas trabalhando no Botafogo muito bem conectadas, né? O networking funcionando às mil maravilhas. O agente do Alex Telles deu aquele bizu, olha, ele vai ficar livre no mercado. Mas, até isso acontecer, sempre fica aquela dúvida, né? Será mesmo que vai ficar livre no mercado? Não, vai ficar livre no mercado entre os dias 30 e 31, né? Sempre no final do mês. As histórias são sempre assim, finalzinho do mês. Já vou contar outra que também tem a ver com isso. E beleza. Então, só que aí o Botafogo, a gente acabou enviando um ofício, né? Um ofício dizendo, ó, tá livre no mercado. Isso aí já era madrugada no Brasil, claro, até pela diferença do fuso horário, né? Do Oriente Médio, com o Brasil, enfim. E aí o Alessandro Brito disse que fez aquele call, né, pro John Textor, pro boss, e falou, né, olha, tá livre no mercado, o que a gente faz, tal. De fato, né, se concretizou isso aí, a gente vai ter que acelerar, né, até pela concorrência dos outros clubes. E aí o Textor falou, não só acelerar, como partir para cima, partir para dentro, né, já fecha tudo, assina o contrato e bota ele no avião para o Brasil. E foi exatamente o que aconteceu em 12 horas, mais ou menos, né, desde que o Botafogo, que ficaram sabendo através desse ofício, tudo foi fechado e contrato assinado. Então, vejam só, em 12 horas tudo isso aconteceu e o Botafogo não deu margem, segundo o Brito, para que nenhum outro clube chegasse junto, né? Foi, de fato, uma ação muito rápida do Botafogo, mostrando que o Botafogo não está para brincadeira, né? Muito legal essa história aí. Fantástico, né? Fantástico mesmo. E, claro, o Alex Telles, tudo que ele já contou recentemente, né? Do que ele já sabia do Botafogo, da amizade dele com o Tiquinho, o próprio Luiz Castro, né? Contando sobre o Rio de Janeiro, sobre o Botafogo. Foram coisas ali que só ajudaram a encorpar aí, né, a questão do projeto Botafogo. Então o Alex Telles também não titubeou, né, em fechar com o Fogão, mesmo com o assédio aí de outros clubes. Galera, outra historinha também curiosa aí do Brito foi em relação, né, até botei na thumb aí, o assunto da nossa thumb de hoje, Igor Jesus. E de novo foi um finalzinho de mês, só que dessa vez foi o final de junho, ali pelo dia 30 de junho, o Botafogo recebe, tá, uma proposta pelo Igor Jesus, sendo que o contrato dele ia começar em dia 1º de julho, né? Então, antes até do Igor Jesus vestir a camisa do Botafogo, ele já poderia ter dado um lucro impressionante, né? 10 milhões de euros, que era a proposta, segundo revelou o Brito, né? Cerca de 60 milhões de reais, e chegou essa proposta na mesa do Botafogo, né? Lembrando que o Botafogo tinha adquirido o jogador, né, sem custos, né? Tava também, mesma situação do Telles, né, livre do mercado. E aí a gente entende, por mais que exista, claro, a questão do Botafogo hoje conseguir pagar salários, né, de acordo com o mercado internacional, óbvio, né, grana conta muito, mas a expertise, né, do scout do Botafogo, de toda essa equipe do Botafogo, justamente conseguir detectar as chamadas oportunidades de mercado, né? O Telles foi uma oportunidade de mercado, o Igor Jesus da mesma forma, mas enfim, voltando à história, chegou a proposta, Brito faz aquele call, né, de novo, faz o call para o John Textor, né, e comenta, olha, chegou a proposta aqui, né, tem que comunicar, né, ao dono do Botafogo, o que a gente faz? E aí o Textor perguntou mais, o que vocês acham, né, do jogador, do Igor Jesus? O Brito disse que inclusive acompanha o jogador desde o tempo que ele tinha 14, 15 anos lá no Curitiba, né? Então é esse o nível hoje, né, do scout do Botafogo, né, da equipe toda que trabalha em busca aí de jogadores pelo mundo, né?
E falou assim, olha, a gente gosta muito do jogador, um jogador muito promissor, que pode, inclusive, chegar à seleção brasileira. Isso lá no dia 30 de junho, nessa conversa com o Textor. Aí o Textor, seleção brasileira? Não, então a gente precisa desse jogador jogando com a camisa do Botafogo. Não vamos vender coisa nenhuma, né? Dito e feito, o Botafogo recusou a proposta de 10 milhões de euros. Ele não falou de quem foi, claro, né? Por questões aí éticas, mas contou essa história muito interessante, que obviamente revela o que é o novo Botafogo, né? A questão de grana, importante. Mas se fosse só grana, o Botafogo teria vendido. Pensa só, o Botafogo contratou o Igor Jesus, né? Acertou tudo, teve o pré-contrato, né, no primeiro semestre, sem custos. E aí chega uma proposta na mesa, 10 milhões de euros. Gente, é muita grana. Até para um grande grupo como é a Eagle, é muito dinheiro, 10 milhões. Então seria um lucro ali fácil, rápido, sem o jogador ter sequer vestido o uniforme do Botafogo, né? E aí que eu digo, o projeto do Textor para o Botafogo é muito maior do que só dinheiro. Pô, Carlos, mas dinheiro é importante, claro. Dinheiro faz o mundo rodar, né? Não sejamos hipócritas, né? Faz a roda girar. Mas essa história exemplifica bem o quanto que o Textor quer ver o Botafogo com os melhores jogadores possíveis e, claro, esses jogadores ajudando o Fogão a conquistar títulos, enfim, né? Galgar parâmetros. Beleza? Então acho muito legal, acho muito sintomático isso, né? Se fosse só dinheiro, teria sido fácil ter vendido o jogador, dava uma desculpa qualquer, né? E, enfim, nem precisava de desculpa, né? 10 milhões de euros seria já uma bela justificativa para negociar o jogador, mas não, o jogador tá aí fazendo gols, né? E sendo tão importante e hoje titular do Botafogo, né? Essa que é a verdade, titular do Fogão, beleza? Galera, pra gente fechar aqui, falar um pouco da inscrição de jogadores na Libertadores, tá? O Botafogo tem até hoje para fazer 3 trocas, tá? Então a gente lembra que aquela lista inicial tem alguns jogadores do Sub-20, né? Tem o Valim, enfim, tem vários jogadores que podem eventualmente serem sacados da lista e 3 nomes para entrar. Só que tem 5 nomes aí que disputariam essas 3 vagas, né? Mas acho que não tem nem o que discutir, e vocês vão concordar comigo, que esses nomes serão Adrielson, nosso zagueirão, Vitinho, lateral direito, e Alex Telles, lateral esquerdo. Não tem como ser diferente, né? Mais uma vez, o nosso Carlos Alberto vai ter que esperar, né? Esperar uma nova oportunidade. O outro nome dos 5 é o El Arush, mas isso aí não tem nem discussão, porque é um jogador que, né, não teve nem oportunidade ainda no Botafogo, está recém se adaptando aí ao Brasil, aos treinos lá no Lonier, né? Então o El Arush seria uma zebra absurda se ele fosse um gênio, tivesse chegado, treinado uma vez, driblado o time inteiro, né? Estilo Garrincha, driblado o time inteiro no coletivo e feito o gol, aí o El Arush poderia pintar, mas isso não aconteceu. Então certamente será Adrielson, Vitinho e Alex Telles, os inscritos aí para essa fase de disputa com o São Paulo, tá? Prazo hoje, sexta-feira 13. Para quem tem dúvidas, na próxima fase, se Deus quiser, estaremos lá nas semifinais, mais 3 trocas podem ser feitas, aí quem sabe o Carlos Alberto terá finalmente a sua oportunidade, e para a final, dia 30 de novembro, aí não, Conmebol não deixa nenhuma modificação, ou seja, a lista da semifinal é a lista da final. Também, se Deus quiser, estaremos lá em Buenos Aires, dia 30 de novembro, né, comendo um bife de chouriço, depois de sobremesa alfajores, né, e comemorando aí o nosso título da Libertadores. Estou mentalizando, galera, mentalizem também, que é sempre muito bom. Beleza? Ótima sexta-feira a todos, sexta-feira 13, sem superstição. A gente que é botafoguense tem muita superstição, mas com relação a sexta-feira 13 é só a gente tomar cuidado, normal, que a gente, quando for atravessar a rua, olhar para os dois lados, e é isso aí, tamo junto. Galera, dá sua curtida, faça seu comentário, se você não é inscrito, tá esperando o quê? E dá uma chegadinha também no nosso Insta, isso mesmo, @canal Botafogo Digital, que eu publico lá as capas, as thumbs, né? Faço algumas outras publicações. Publiquei ontem, republiquei, né? Um videozinho ali muito legal da menininha Valentina, né? Até vi que ela foi lá e curtiu lá no meu direct, né? A mãe dela, obviamente, que utiliza as redes sociais, ela é pequenininha, mas é muito fofinha, né? Ela contando a história dela com o Tiquinho,
muito legal. Então, se você puder, você utilizar o Instagram, dá uma força também lá, mas o mais importante aqui é você chegar junto para o nosso canal, continuar crescendo, né? E que a plataforma aqui, o YouTube, mostre o nosso canal para mais irmãos de camisa alvinegros, beleza? Tamo junto, aquele abraço, boa sexta-feira a todos!